Antes se pensava no mundo, no universo, no cosmos, como algo infinito. Algo que, na verdade, sempre existiu, eterno. Mas, em um determinado momento da história da física, se postulou a possibilidade, com base em observação, né? Desliga para mim essa televisão, por favor. Ela está fazendo uns barulhinhos estranhos. Acho que tem um hamster correndo ali para ela funcionar e não alimentaram ele. Isso, obrigado. Em determinado momento da física, se postulou a possibilidade, na verdade, do universo estar morrendo. Posterior a justamente essa teoria, as observações, na verdade, mostram que o universo está em expansão. E quanto mais ele se expande, ele se distancia, né? A matéria se distancia, há então o esfriamento dos corpos. Isso com base na segunda lei da física, da termodinâmica, chamada entropia, lei da entropia, que você vai entender muito bem, que é quando você faz o carvão lá pegar fogo e a brasa se afasta uma da outra e ela perde calor. E por perder calor, ela apaga. A ideia é justamente de que o universo está em expansão e quanto mais ele se expande, é inevitável o esfriamento e a morte. Isso hoje é uma teoria aceita com base em observação, mas qual é o meu ponto aqui? Hoje já se postula não a eternidade do universo, mas a morte inevitável. Se o universo não acabar esfriando, para nós, o Sol um dia vai perder o seu calor. E se perder o seu calor, inevitavelmente não haverá mais vida no nosso planeta. Assim como há outros movimentos de perda de energia, né? De estado de entropia, que é a própria vida humana, que se acaba. Que nós, na verdade, da perspectiva da ciência, da física, vamos perdendo calor, energia, e vamos padecendo, envelhecendo, e morremos. Existem coisas na vida, no cosmos, que são realmente inevitáveis. A morte é uma delas, como a gente falou. O sofrimento é outra. É impossível viver uma vida do início ao fim sem sofrer. É inevitável sofrer, se frustrar. Basta você olhar ao nosso redor e a situação que nós estamos vivendo. Mas eu diria, na contramão de todas essas teorias que postulam realmente o fim da vida, que existe uma outra coisa que é inevitável: a vida eterna. Do ponto de vista do Evangelho, do ponto de vista das palavras de Jesus, a eternidade é inevitável. O Evangelho é inevitável. O amor de Deus é algo que não pode ser contido, suportado, é selvagem. E o próprio Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, inevitavelmente será reconhecido por todos os homens, por todo o cosmos, por toda a eternidade. Amém? Amém. Eu não ouvi por causa da máscara, né? Amém ou não amém? Amém. Com a máscara. Vamos ler então a inevitabilidade do Evangelho, no capítulo 19, a partir do versículo 28, diz assim: tendo assim falado, Jesus seguiu caminhando diante deles, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide ao povoado que está adiante, e ali ao entrar achareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o desamarrais? Respondereis assim: o mestre, em algumas versões, o Senhor, precisa dele. Partiram, pois, os que haviam sido enviados e acharam tudo conforme lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que desamarrais o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no, pois, a Jesus, e pondo os seus mantos sobre o jumentinho,
fizeram com que Jesus o montasse, e enquanto ele passava, outros estendiam os seus mantos pelo caminho. Já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que haviam visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Nisso, alguns dos fariseus, dentre a multidão, disseram-lhe: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: Eu vos digo que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Nós hoje estamos a uma semana do domingo de Páscoa, domingo em que celebramos, a morte e a ressurreição de Jesus. E aqui estamos também a uma semana da morte de Jesus em Jerusalém. Esse, na verdade, é o capítulo que mostra a última semana de Jesus. Ele caminha, com os seus discípulos, diz o texto, de Betfagé, descendo o Monte das Oliveiras para entrar em Jerusalém. Mas Jesus, ele dá uma ordem aos discípulos, que é justamente, como nós lemos, que eles fossem ao povoado e dar as coordenadas sobre um burrinho, que estaria ali, na verdade, sendo cuidado por seus donos, e era um animal ainda não montado, diz o texto. Em algumas versões, e na verdade nos outros evangelhos, se nós olharmos no grego, era um animal virgem de montaria. E a gente sabe que um burro, um jumentinho, que é um animal que nunca foi montado, ele tem, na verdade, certa dificuldade de suportar ou de carregar um homem, Porque normalmente esse tipo de animal não é um animal selvagem, mas é um animal arredio. E se você tentar sentar num burro desse que nunca foi amansado, você está correndo alguns riscos, de ser derrubado, porque normalmente ele sai correndo e não deixa. Mas o texto diz para a gente que era um animal sem montaria, ele não foi em nenhum momento amansado para esse fim, mas é justamente esse animal que Jesus quer para justamente entrar em Jerusalém. Então os discípulos, eles seguem, diz o texto, na direção do povoado com as coordenadas de Jesus, e Jesus ainda diz: se alguém perguntar a vocês, por que vocês estão desamarrando, por que vocês estão levando o burro? Vocês vão responder: o Senhor, o Mestre, em algumas versões, precisa dele. Eles foram, chegaram no povoado, fizeram como Jesus orientou. Provavelmente tinham o nome da rua, o número da casa, o CEP, alguma coisa que identificasse de fato aquele lugar. E aí começaram a desamarrar o bichinho para levar. Eu não sei, na verdade, dizer precisamente como era organizado esse tipo de estábulo, ou lugar onde os cavalos e os burros ficavam. Mas para eles desamarrarem primeiro e falarem depois com os donos, é possível que aonde o animal ficasse fosse um lugar separado da casa. E é bem natural que não se crie animais desse jeito, desse tipo, dentro de uma casa. Então, enquanto eles desamarram o animal para falar com o dono, eles são surpreendidos. Na verdade, eles não são tão surpreendidos assim, porque Jesus já havia dito, caso alguém lhes pergunte. Mas parece que a família aqui, os donos, eles questionam: o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão desamarrando esse animal? E as palavras deles são as palavras que Jesus, na verdade, havia orientado a dizer: o Mestre, o Senhor, precisa dele. Nós vamos parar por aqui para entender o que está acontecendo aqui. Quem são essas pessoas, afinal de contas? Alguns vão sugerir, especular, que eram uma família que conhecia Jesus, que de alguma forma eram simpatizantes ou seguidores de Jesus também, e que Jesus provavelmente teria arranjado as coisas. Então, nesse tipo de interpretação, Jesus teria feito um trato,
conversado, concordado em levar o animal, e agora, na verdade, estava somente dando a ordem para que os discípulos fossem lá e fizessem como foi contratado, como foi tratado. Mas essa teoria, na verdade, ou essa interpretação, ela cai por terra porque parece que os donos não sabem o que está acontecendo. Porque se de fato Jesus arranjou as coisas e mandou os discípulos, que eram conhecidos, para pegar o animal, por que os donos questionam? O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão desamarrando o animal? Então parece que não havia um trato, até porque em nenhuma versão, nos 4 evangelhos, vai dizer que houve realmente um arranjo. O que parece ser a interpretação mais exata é o fato de que eles realmente conheciam Jesus, eles realmente sabiam quem era Jesus, eram realmente pessoas que identificavam Jesus como Senhor, porque convenhamos, eles não disseram, Jesus precisa dele. Porque Jesus realmente é muito vago, tem um monte de Jesus, inclusive na prisão de Jesus vai estar ele e Barrabás, cujo primeiro nome também era Jesus, Jesus Barrabás. Então só Jesus é algo que não resolve, porque tinha muita gente que se chamava Yehoshua, que é Josué, Jesus. Então, aí nas palavras dos discípulos, o mestre precisa desse animal. E esse pedido parece ser um pedido inusitado para a família, no sentido de que não havia um acordo. E se não havia um acordo, diz, na verdade, os outros evangelhos, principalmente João, vai tratar desse tema, e também Mateus, que prontamente eles entregaram o animal. Porque parece que eles perceberam a necessidade de Jesus, reconheciam Jesus como Senhor, também, Kurios é a palavra no grego, embora algumas versões estejam traduzido por mestre, mas a palavra no grego é Kurios, é Senhor mesmo. O Senhor precisa deles. E eles prontamente atenderam a necessidade, pegaram um animal que lhes custava, porque era um animal de carga, que trabalhava possivelmente no arar da terra, como transporte, era um investimento, e eles, sem questionar, entregam quando escutam e entendem que Jesus realmente estava precisando do animal. O que, na verdade, nos leva a pensar que é muito importante no reino de Deus essa predisposição a fazer parte, essa predisposição de ser participante, essa predisposição em perceber realmente que há uma necessidade, que nós temos ferramentas, que nós temos, na verdade, condições de responder a um chamado, de responder a um desafio, de responder positivamente a uma missão. Percebe isso? Imagina se ao invés de um burrinho, fosse, na verdade, um desafio para você ceder para Jesus, em um momento específico, de maneira inusitada, os seus bens. Imagina isso. Imagina se para você realmente chega através de Deus ao seu coração, através do Espírito Santo, um desafio para que você ceda a Jesus o seu tempo, para que você ceda a Jesus a sua disposição, para que você faça parte realmente de algo que está no coração de Deus, mas que não foi, de certa forma, muito bem organizado e elaborado para que você se organizasse. Porque me parece que a gente muitas vezes funciona assim. A gente espera, quem sabe, um planejamento para que a gente possa dizer sim. A gente espera algo no papel, bonitinho, com data, horário, para que a gente não seja pego de surpresa. Mas o que parece que está acontecendo no texto é justamente o contrário disso. Eles não esperam, são surpreendidos, porque questionam: o que vocês estão fazendo? O que é isso aí? Como é que negócio é esse de mexer no animal? Mas quando eles entendem que se trata de Jesus, o Senhor, e que há uma urgência, o que eles fazem? Pode levar. Percebam que um único gesto dessa família em se dispor, em realmente perceber que é honroso fazer parte, seja lá de qual for o plano de Jesus para esse animal, vai fazer com que o nome deles entre para a história. Essa entrada aqui, gente, não é qualquer uma não. É a chegada de Jesus em Jerusalém para a sua morte. É algo que, na cabeça de Jesus, está deliberadamente decidido que seria dessa forma. E aí, quando essa família realmente se encontra
nessa situação, porque eles poderiam dizer que não pode levar. Esse animal custou caro para a gente. Esse animal é um investimento que a gente está fazendo. Esse animal é importante, porque amanhã eu tenho algumas obrigações. Hoje à tarde nós vamos usá-lo. Afinal de contas, ele era um animal precioso, porque era um animal não montado ainda. Que realmente teria que ter todo um trabalho para fazer com que ele aceitasse montaria. Eles poderiam dar esse tanto de desculpa. Não podemos, temos obrigações, compromissos com o animal, vamos usar. Porque não vai só o animal. Se você prestar bem atenção nos outros evangelhos, vai a mãe do animal também. Os 2 carros da família, já não tem mais. Eles não sabem nem o que Jesus vai fazer e quando vai devolver. Mas eles estão prontamente, coração aberto, a responder sim, quando chega até eles, o Senhor precisa deles. Sabe o que eu digo para você? Que o reino de Deus é feito de oportunidades. E essas oportunidades nem sempre vão vir bonitinhas num papel. Nem sempre vão vir organizadinhas com dia, horário e data marcada. Porque na verdade me parece que Deus gosta de pegar a gente de surpresa assim. Porque é realmente no inusitado do pedido que o coração genuíno se manifesta. É realmente no inusitado do chamado que o coração verdadeiro diz sim. É realmente no inusitado da proposta em que a gente prioriza o que de fato é importante para a gente. Por isso que eles vão dizer sim quando o mestre diz eu preciso disso. Eu pergunto para você, quantas e quantas vezes você já sentiu de Deus esse tipo de chamado? Eu preciso disso. Eu preciso de você. Eu preciso realmente das suas ferramentas nessa hora. Eu preciso dos seus recursos nesse dia. Quantas e quantas vezes a gente percebe isso? Não precisa vir um grupo de discípulos na nossa porta, tocar a campainha e dizer, Deus está precisando. A gente simplesmente sabe. Mas qual tem sido a nossa resposta diante da necessidade do reino? Será que a gente tem feito isso? Se é por Senhor Jesus, então, estamos dentro. Ou será que a gente realmente tem resistência quando Deus nos pega de surpresa, sem hora e sem data marcada? O texto continua, diz o versículo 35, que eles levaram o jumentinho, o burrinho, e aí eles tiram o manto deles, forram o jumentinho não tem nem montaria, e assim, convenhamos, pensa num bichinho, se o texto fala que ele nunca foi montado, não é à toa, é porque era um bicho arredio. Mas com Jesus ele se comporta, Alguns vão dizer, inclusive, que o fato de ter ido os 2 animais, a mãe e o filhote, é porque o filhote normalmente se comporta perto da mãe. E há uma possibilidade desse animal aqui, arredio, estar justamente acompanhado da sua mãe, porque era necessário se comportar nessa hora. Mas o fato é que Jesus senta sem nenhuma dificuldade. E ele vai subir num animal, E diz o 36 que enquanto Jesus passava, sentado naquele burrinho, pessoas estendiam seus mantos, pelo chão para que ele passasse. Em outros evangelhos, como Mateus e Marcos e João, eles põem palmas, ramos, que por isso, na verdade, que a gente chama de domingo de ramos, domingo de palmas, para que Jesus fosse passando por cima, porque esse, na verdade, era um reconhecimento de seu direito ao trono. Era como se Jesus estivesse chegando e essa massa, esse número grandioso de pessoas aqui, reconhecesse que o rei estava chegando. Eles realmente reconhecem isso, porque as palavras deles, enquanto ele passa, diz que eles diziam, bendito, versículo 38, o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Quem são essas pessoas aqui? Não são os moradores de Jerusalém, não são, porque Jesus ainda não entrou em Jerusalém, mas provavelmente são os peregrinos
que estavam, na verdade, na direção de Jerusalém por causa da Páscoa. Então, esses peregrinos, se você ler a mesma passagem em João, vai perceber que são homens e mulheres que ouviram falar dos milagres de Jesus, inclusive a ressurreição de Lázaro. E ele está justamente nessa região onde Lázaro morava. Então é como se as pessoas estivessem falando que Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos e Lázaro realmente está vivo, né? Você, naquele período ali, naquele tempo, poderia realmente ter as evidências disso, de Lázaro vivo depois de um sepultamento. E eles, curiosos, de certa forma maravilhados por esses sinais, pela ressurreição de Lázaro, seguem ao encontro de Jesus, sabendo que ele estava na direção de Jerusalém. Então são pessoas que caminham ali dias, né, para chegar em Jerusalém para a Páscoa, e que acertadamente sincronizaram o encontro. Jesus então vai ir de encontro a essa multidão na direção de Jerusalém nesse burrinho, o que gera uma pergunta para a gente: por que um burrinho? O que Jesus está pensando? Por que na cabeça dele? Porque percebam, não é um burrinho que ele achou no canto, pegou, sentou, né, que tinha na hora. Ele já tem o plano antes de que seria dessa forma, é algo pensado, é deliberado, como eu falei. Vão lá, pega este burrinho, virgem de montaria, e traz para mim. Nós vamos encontrar em Zacarias capítulo 9, versículo 9, justamente a profecia que fala do rei. Olha o teu rei, Jerusalém, humilde, sentado num burrinho. E que Jesus aqui está a cumprir Zacarias. Mas se engana aqueles que acham que Jesus está fazendo como o profeta disse, justamente para cumprir algo que foi dito. Como se, né, tem uma profecia, eu tenho que cumprir ela, né? Então eu não vou fazer diferente, eu vou fazer do jeito que o profeta falou. Isso é um equívoco, porque a profecia de Zacarias, na verdade, é a visão de algo que vai acontecer. Zacarias só profetiza dessa forma porque Jesus faria dessa forma. Então, primeiro Jesus decide entrar com um burrinho, isso de uma perspectiva eterna, e então o profeta vê isso no futuro e fala no seu tempo. Então não é o oposto. Jesus não está prisioneiro das profecias. Jesus, ele é, na verdade, o que os profetas viram. E aí então nós vamos perguntar: por que um burrinho? E aí, se você olhar com um pouco mais de perspicácia ao texto, você vai perceber que o clamor do povo é o clamor por um libertador, o rei, que seria o libertador de Israel. Mas da perspectiva do povo, que tipo de libertador? Que libertaria o povo de Roma, da opressão dos inimigos, da opressão política, aquele tipo de mentalidade messiânica do primeiro século, que tinha a ver com um reinado como o de Davi, de um rei mesmo que sentaria no trono em Jerusalém, então seria elevado, e Israel seria aquela nação de novo da época de Davi. O que eles veem em Jesus é realmente um rei humano, que poderia sentar no trono e expulsar os inimigos. Tanto que Hosana, Hosana, como é nos outros evangelhos descrito, tem uma raiz do Salmo 118 que significa salve-nos, salve-nos. Então existe de fato aqui um clamor no sentido de libertação dos inimigos, misturado com adoração ao filho de Davi. Adoração não no sentido como nós adoramos, mas de reconhecimento. Então há um clamor do povo por uma libertação política. E aí, se Jesus quisesse corresponder a esse tipo de clamor, ele não entraria num burrinho, ele entraria num cavalo. Porque o rei, quando chegava da guerra, vencedor, era num cavalo de guerra que ele chegava. Jesus não faz isso. Jesus chega num burro porque justamente é uma mensagem que o povo não está compreendendo, e ele vai dizer isso aqui posteriormente, na continuação do texto, mas é na verdade a contramão do que eles esperavam. Eles não percebem o símbolo ali, mas o burrinho amansado é na verdade completamente contrário a um rei de guerra, a um cavalo de guerra. O burrinho amansado significa justamente a paz, significa um reino que não seria um reino que tomaria
Jerusalém, Israel, a força. O burrinho significa justamente um sistema completamente contrário ao sistema da violência, ao sistema das obras da lei, ao sistema do poderio militar. Era completamente contrário a isso, embora eles não percebam. Mas, infelizmente, o clamor do povo, ele é tipificado, ou ele tipifica o clamor de todas as gerações, até a nossa, por um Deus que é muito particular. É muito peculiar às nossas necessidades. Perceba que o povo clama por um rei que eles precisam, ou que eles acham que precisam. Mas a resposta de Jesus, na verdade, é o contrário. Seria um rei que não ia libertar ninguém de Roma, que não ia expulsar nenhum inimigo. E quantas vezes nós não nos parecemos com a multidão, quando a gente tenta de alguma forma modelar Deus segundo aquilo que a gente precisa, segundo as nossas necessidades. E você percebe isso, assim, eu vou ser aqui bem claro, quando eu vejo, por exemplo, alguns grupos que teologicamente pensam algumas coisas na Bíblia para fazer um Deus nos moldes deles. Não estão dispostos a aceitar Cristo, né? Jesus plenamente. Todas as implicações do Novo Testamento, do Antigo Testamento, eles pensam, porque eles acham que assim é muito mais fácil você ter um Deus segundo o seu coração. Essa semana eu fiz uma postagem no Facebook, né? Acho que depois que eu peguei o Covid e fiquei bom, eu achei que agora era hora de extrapolar, sair escrevendo um monte de coisa, muito animado, né? E aí, rapaz, um rapaz questionou algumas ponderações lá, e eu estava na maior paciência respondendo, até que ele falou: o Deus que eu sigo, essas palavras me marcaram, é o Deus que se ira todo dia. Eu falei: cara, o que esse cara está falando? Eu falei assim: como assim, cara? Que Deus é esse? É o Deus que se ira todo dia. E aí ele pegou uma passagem de Provérbios que estava lá, né, na versão que ele gostou, o Deus que se ira todo dia. Aí eu fui ver o texto original, na Septuaginta não era isso. Era o Deus que não se ira todo dia. Em algumas outras versões, o Deus que é zeloso todos os dias. O Deus que se importa todos os dias. Mas ele não queria essas. Ele queria aquela versão mal traduzida de um Deus que está com raiva, de um Deus que está irado. Sabe por quê? Porque ele está irado, porque ele tem raiva, e ele precisa de um Deus enfurecido. Percebe? Estou dando esse exemplo porque parece que a gente funciona dessa forma. A gente não quer a integralidade de quem Deus é, a integralidade de quem Cristo é, das implicações que o Evangelho traz para a gente, de entrega total, de coração realmente disponível, de um desejo ardente de querer fazer parte dessa história maravilhosa. Aí a gente acaba tentando modelar Deus, né, segundo as nossas necessidades, segundo aquilo que a gente acha que Deus é, e tenta botar Deus numa garrafa, guardar Deus num aquário. Mas Jesus entra com o burrinho para dizer que não era nada disso. Não é o que você quer, é o que eu sou. Eu não vou lutar contra Roma. Eu não vou resolver o teu problema de impostos. Eu não vou resolver o problema da opressão, do sofrimento que vocês estão passando diante dos inimigos. Eu vou resolver o problema da morte. Eu vou resolver o problema do homem quanto à eternidade, quanto à salvação. Não é o que vocês esperam, é o que é. Percebe isso? Isso vai ficar mais evidente. Porque, convenhamos, eu vou aqui dar uma negativada aqui, né? Eles estão felizes, cantando, né? Bendito que vem em nome do Messias, está tudo legal. Mas Jesus depois, no 41, vai chorar. E as palavras, permitam-me citar aqui, são as seguintes, 42. E disse Jesus, né? Ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderias trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. De quem Jesus está falando? Da multidão. Embora eles clamem, eles não entendem. Eles estão clamando a algo que eles acham que tem que ser. Porque quando chegar um momento que Jesus será colocado diante do povo, entre a libertação e a crucificação, a mesma multidão que gritou Hosana, o que vem em nome do Senhor, frustrada, porque não era o Messias que eles esperavam, vão gritar, crucificam. Ele não serve. Ele não serve para o que a gente espera, para o que a gente quer, para o que a gente deseja, não serve.
Esse Messias nós não queremos. Mas, voltando ao nosso texto, o povo clama, né? E aí o versículo 39 vai dizer o seguinte, que alguns fariseus, percebam que essa multidão tem fariseu também, tem gente ali, né, que está só observando, esperando uma vacilada para acusar. Diz que alguns fariseus dentre a multidão disseram-lhe: mestre, repreende os teus discípulos. No grego a ideia aqui, manda-os calar, né? Bota uma mordaça na boca desse pessoal. Por que eles falam isso? Porque o grito do povo, como nós já vimos, era sobre o rei. Rei, caramba, esses fariseus percebem, cara, isso vai dar problema com Roma. Chamar esse cara de rei publicamente assim, o que Roma vai pensar? Caramba, um golpe. Agora eles têm o rei, porque o rei é Nero, né? O rei na verdade é Roma. O rei é Pilatos. O rei é Herodes. Como assim? Eles se preocupam politicamente mesmo, vai dar problema. Não que eles reconheçam Jesus como Messias de algum tipo. Na verdade a Bíblia deixa bem claro que eles nem pensam nisso, né? Eles querem a morte de Jesus. Mas eles repreendem Jesus porque eles percebem que aquilo ali ia dar problema. Isso vai dar problema. Roma vai arrebentar com a gente. Manda eles se calarem. E a resposta de Jesus é clássica, né? Na verdade é bem lucana, porque só tem no Evangelho de Lucas. Jesus vai dizer assim, ó: mas ele lhe respondeu: eu vos digo que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que ainda que se pudesse calar a multidão que grita bendito o rei, que vem em nome do Senhor, em nome de Deus, ainda que se pudesse calar essa multidão, as pedras iam dizer, iam gritar isso. As pedras não gritam, né? Não falam. Pedras não são seres de nenhum tipo. Então por que Jesus usa esse exemplo? Por causa de alguns motivos. Primeiro, que as pedras representam o que de menos precioso se pode pensar, né? São pedras, simples pedras, mas que realmente diante do rei Jesus, diante do rei de Israel, diante do rei do universo, elas não se calam. Não tem como a criação se calar diante de quem Jesus é, diante da pessoa de Cristo. Não tem como o cosmos se calar diante de quem Jesus é. Não tem como o universo se calar diante da pessoa de Jesus, porque ele realmente é o rei, querendo as pessoas, não querendo as pessoas. O que Jesus está dizendo é: o que eu vou fazer? Não dá para calá-los, porque essa proposição é verdadeira, porque o que eles estão dizendo é verdade, e não há o que possa impedir, não há o que possa realmente conter o fato de que Jesus é o Senhor dos senhores. O que ele está dizendo é: cale o universo, cale o mundo. Mesmo assim as pedras clamarão, mesmo assim os planetas clamarão, mesmo assim o universo, as galáxias clamarão. Ele é o Filho de Deus, o Senhor de todo o cosmos, de todas as nações, de todas as pessoas, querendo elas ou não. É o que Jesus está dizendo. Parece tão simples, né? As pedras clamarão. Na verdade o que Jesus está falando é que não tem como conter quem ele é. E não vai mesmo. Na verdade as pedras têm algumas implicações aqui, porque Jesus vai dizer mais na frente, por exemplo, no versículo 43, ele vai dizer que sobrevirão, dizem que os teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, te sitiar, te atacar por todos os lados, e te derrubarão, a ti e os teus filhos, que dentro de ti estiverem. E aí ele fala o quê? E não deixarão pedra sobre pedra. Jesus fala que as pedras clamariam e que não ficaria pedra sobre pedra. O mesmo Salmo 118, de onde eles tiram a expressão Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, também fala da principal pedra, a pedra angular, que seria a pedra de tropeço. Perceba que não é uma coisa solta. Jesus está dizendo que as pedras clamariam, porque justamente não dá para as pedras ficarem no lugar, porque até mesmo no momento da sua morte, um terremoto acontece e as pedras rolam. Até mesmo no momento, justamente da invasão de Roma em Jerusalém no ano 70, por causa justamente das palavras de Jesus, prevendo que isso aconteceria, as pedras serão derrubadas, e porque ele também é justamente a pedra angular,
As pedras clamarão, meu amigo, reconhecendo você ou não reconhecendo você. E que isso significa? Que de fato ou Jesus é Senhor da gente, é Senhor dono da gente, aquele que detém o direito sobre as nossas vidas, ou Ele é pedra de tropeço para nós. Perceba que não tem meio termo aqui. Ou a gente reconhece e se prostra, Ele é o Senhor do cosmos, Ele é o Senhor da minha vida. E como justamente está aqui de maneira antagônica essa família que responde sim imediatamente versus os senhores da lei, não é? Que realmente querem que essa nação se cale e parem de dizer isso e não querem reconhecer. Ou a gente diz sim e reconhece e cai de joelho diante do Senhor dizendo: eu sou teu, faz da minha vida do teu jeito. Ou a gente vai perceber que Jesus continua sendo pedra, mas pedra de tropeço, porque a gente vai sempre tropeçar no fato de que não estamos reconhecendo verdadeiramente a sua majestade, não estamos reconhecendo verdadeiramente o seu senhorio sobre as nossas vidas, não estamos reconhecendo verdadeiramente a missão da igreja nessa terra, a missão de cada um nessa história. Se postulou um dia que o universo inevitavelmente morreria. Jesus está dizendo aqui, é inevitável que todo o universo reconheça que eu sou a vida e caia de joelhos, realmente clamando: bendito, bendito aquele que vem em nome de Deus. Meu desafio a você é ser como os que dizem sim, e diante do chamado de Deus, abrir mão daquilo que é secundário e fazer parte dessa história de salvação e redenção do homem. Amém?